Desesperados, funcionários do Cruzeiro procuraram a Cruzeiro Esportes, Rugão e outros veículos de comunicação para denunciar os salários atrasados e a quebra de acordo por parte da diretoria do Cruzeiro. Segundo esses funcionários, esse mês de março eles estão recebendo hoje e apenas 50% do seu salário. Metade de quem recebe na faixa de R$ 1.200. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada, você que está chegando por aqui, deixe o seu like no vídeo, hein? Senta o dedo no like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês sempre serem avisados assim que a gente postar vídeo novo. E use os comentários para deixar a sua opinião sobre esse assunto, que é mais um assunto polêmico que a gente traz aqui na Cruzeiro Esportes. Meta 161 mil inscritos. Se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscrevam na Cruzeiro Esportes, que tem um oferecimento da Golaço Automóveis, Cruzeiro Oficial Store do Shopping Estação BH, Sat Universo Rastreamento Veicular, Save Car Brasil Proteção Veicular, Supermercados BH, Grupo Vitória da União, Sabor da Carne, Alimentos e, é claro, a Fute Milionário. Quer ganhar dinheiro assistindo futebol? A Fute Milionário te conta como. Ficou interessado? Clique no primeiro link que está na descrição do vídeo. Agora, sem mais enrolação, bora para a informação. Bom, pessoal, antes de mais nada, é um assunto muito sério, tá? Que a gente vai falar a partir de agora. E que esse assunto que a gente vai falar, ele mostra muitas vezes a responsabilidade e o peso que a gente que fala aqui nesse microfone às vezes carrega, né? E não que cobrança, né? Coisas que a gente recebe, né? Que muitas vezes fogem ao nosso controle, né? Mas que é coisas que a gente até gostaria de ajudar, mas nós não podemos, né? Então, reforço, né? A gente que fala aqui tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala e com o que a gente faz. Funcionários do Cruzeiro começaram a nos procurar para denunciar essa questão aí dos salários atrasados, de quebra de acordo e que, pasmem, o Cruzeiro depositou para esses funcionários hoje metade apenas dos seus salários. Eu estou falando de pessoas que ganham R$1.000, de pessoas que ganham R$1.200. E a gente vai falar disso a partir de agora. Começando, pessoal, pelo Hugão. O Hugão, ele recebeu uma mensagem e ele me mandou hoje pelo seguinte, né? Porque a gente divide a bancada no Alterosa Esporte. Um dia ele que vai, um dia eu que vou. E hoje era o meu dia de Alterosa Esporte, né? E uma funcionária do Cruzeiro procurou o Hugão para pedir ajuda, para falar: Hugão, me ajuda, fala. A gente recebeu e aí o Hugão me passou esses prints, né? Para que eu pudesse falar. Acabou que não deu para poder falar a tempo, a gente está encaixando aqui agora. Então essa fala aqui é direcionada para o Hugão, que pediu a palavra também para poder participar desse vídeo. Olha só, e é claro, né, gente, mantendo a identidade da funcionária oculta, né, para não prejudicá-la, e vocês vão entender por quê. Mais do que isso, a gente tem que manter a imagem dela oculta. Então vamos dar um zoom aqui, ó, para vocês poderem ver a mensagem. É um direct de Instagram. Olha aqui, ó. Bom dia, Hugão. Hugão, dá uma força para nós, funcionários do Cruzeiro. Faz um apelo aí pra gente. Estamos sem receber 13º, 1/3 de férias do ano passado ainda, e os salários do mês de março, eles tiveram a coragem de depositar metade do salário de quem recebe R$ 1.142. E aí, continuando, essa funcionária, ela fala o seguinte, ó: faz um apelo aí pra gente que tem funcionários que estão em casa, afastados do serviço por causa da pandemia e estão passando dificuldades. E aí, continuando a conversa com essa funcionária do Cruzeiro, ela fala aqui o seguinte, ó: e é isso aqui que é o que me doeu, o que me arrebentou, e eu gostaria demais que o Cruzeiro viesse a público dar essa explicação, porque isso aqui tem que ter uma explicação. Quando ela fala o seguinte, ó: pois é, pagaram para os jogadores o bicho. Não sei se bicho do clássico ou bicho da premiação da Copa do Brasil, da classificação, né? E para nós, pagaram R$400 de salário. Para quem paga aluguel, vai fazer o quê? E me disseram que não tem previsão de pagar o restante. E o mais sombrio
dessa mensagem dela é o que ela manda aqui no finalzinho, ó. Obrigado, porque aqui a gente está sendo acuado se reclamar e demitido. Porque aqui nós estamos sendo acuados por reclamar e demitidos. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que isso significa? A pessoa está sem receber, está endividada, está com contas atrasadas e ela se sente acuada. Se falar, é rua. Da mesma forma que quem se porta contra a forma que o Cruzeiro acha que a gente deve agir, deixa de ser imprensa e passa a ser canal de torcedor. Um nome bonitinho para validar uma censura. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Da mesma forma, e agora a funcionária. Não pode falar, porque se falar é demissão. E essa mesma revolta que você está sentindo, o Gão também sentiu, né? Inclusive ele pediu a palavra aqui para poder participar do vídeo, né? Até porque a fala dessa moça, dessa funcionária, foi direcionada para o Gão. Então vamos ouvir o que o Gão falou. Empurra para frente, mas salário de funcionário não. De pessoas que precisam, de pessoas que dependem disso, de pessoas que acabam atrasando o aluguel. Peraí que deu um cortezinho, deixa eu colocar o vídeo do início, vamos lá. É inadmissível que isso esteja acontecendo. Funcionários do clube estão nos procurando para poder falar que estão com salários atrasados e que mesmo depois da classificação da Copa do Brasil, com o dinheiro que o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro optou por pagar o bicho dos jogadores e com os salários de quem recebe ali em torno de R$1.000 e poucos, só foi depositado a metade, né? Cara, é muito duro a pessoa trabalhar um mês inteiro, e contar com seu dinheiro e chegar no final do mês e esse dinheiro não vir. Não bastasse isso, também não paga férias, não pagou 13º ainda para os funcionários, né? É verdade, é o futebol que move o Cruzeiro, mas não existe futebol se não houver aquele pessoal que não está na linha de frente, não é visto pelas câmeras. Então há sim uma grande responsabilidade, viu, senhor presidente, de você acertar esses salários aí e rever suas prioridades, porque não dá para aceitar isso. Bicho de jogador, né? E não quero dizer que o jogador não merece o seu salário, merece, o cara trabalha, batalhou para chegar onde está. Mas bicho de jogador, você conversa, você negocia, você empurra para frente, mas salário de funcionário não. De pessoas que precisam, de pessoas que dependem disso, de pessoas que acabam atrasando o aluguel, pessoas que dependem, que seus filhos dependem desses valores, é inadmissível que o senhor não tenha essa responsabilidade assumida. Aliás, teve, né? Porque fez um vídeo um tempo atrás falando que salário em dia não era, era obrigação. Então a responsabilidade é toda sua. E rever aí os conceitos e prioridades, porque quem mais precisa está ficando sem. E eu tenho recebido nas minhas redes sociais várias mensagens de vários funcionários, da Toca 1, da parte administrativa, da Toca 2 também, que o Cruzeiro tem várias pendências, sabe? Espero que você resolva isso o quanto antes, porque a gente não vai se calar. A gente não vai se calar. Inclusive, eu ouvi a palavra acuado. Pessoas que estão sendo acuadas para não falar sobre isso. Eu tenho prova, eu tenho prints, eu tenho pessoas que estão me mandando mensagem falando sobre isso, tá? E outra coisa, pelo menos um parecer. Porque a pessoa ir trabalhar e não ter pelo menos uma luz no fim do túnel, eu acho que também isso aí, sabe, não entra na minha cabeça. Não dá para entrar na minha cabeça, não dá para aceitar. O senhor é responsável, senhor presidente, vocês da diretoria têm que começar a trabalhar para colocar tudo isso em ordem. E se não tiver condições de pagar tudo, vocês têm que priorizar quem mais precisa. Então tá aí, pessoal, tudo o que foi dito pelo Gão. E o Gão chamou a atenção para a coisa que é a mesma coisa que eu fiquei de cara. Que além de pagar metade, é o funcionário se sentir acuado, velho. Se sentir com medo de denunciar, porque sabe que se falar é olho da rua. E aí, essa funcionária procurou o Gão. Vários outros já tinham mandado mensagem para mim na Cruzeiro Esporte, porque a gente tem algum relacionamento com alguns, né, porque a gente conviveu muito ali, anos, né, diariamente, fazendo a cobertura do Cruzeiro, né, que agora estão deixando a gente de fora. Mas aí uma outra situação chamou a atenção. O Luciano, nosso parceiro, nosso comentarista, ele trabalha lá na Cruzeiro Oficial Store do Shopping Estação BH, né? E aí
uma funcionária do Cruzeiro estava passeando, não sei o que estava acontecendo, né? E viu o Luciano. E aí o Luciano da casa contou pra gente a experiência que ela teve com essa funcionária, que foi atrás do Luciano para falar a mesma coisa, pedindo ajuda e, pelo amor de Deus, para que a gente cobrasse que o Cruzeiro pagasse os seus salários, porque a situação não tá fácil. Olha só, gente, é de cortar o coração. Uma visita que eu tive. Vamos lá. Você quer falar agora ou quer esperar um pouquinho mais a audiência? Fala agora e fala depois. Depois a gente volta com mais ênfase, né? Porque é o seguinte, pessoal, eu, particularmente, eu prefiro comentar muito mais futebol, sabe, Diogo? Porque é uma coisa que eu consigo ver e tirar uma conclusão, igual o Diogo falou. Eu prefiro trabalhar com números, com coisas concretas, né? Do que achismo, porque em bastidores, quem já teve do outro lado, né, que já teve algum cargo de tomada de decisão, alguma coisa estratégica, muita coisa é filtrada, sabe, Diogo? Então o que chega pra gente, na verdade, é 1% de tudo que acontece. Então eu tenho um pouco de cautela com muitos assuntos, porque a gente não sabe realmente a verdade do que as coisas acontecem. Mas um fato hoje me tocou muito, é porque foi uma senhora lá na loja, aí ela me chamou, conversou comigo lá e tal, me pediu um favor, sabe, Diogo? Ela é funcionária do Cruzeiro, né? E falando que o clima tá ruim, que o salário tá muito atrasado e tudo. Então pediu uma força para Cruzeiro Esporte para mencionar esse assunto. Então vamos lá. O que eu penso sobre isso é o seguinte, Diogo. Eu tava até falando o clássico, né? Porque o dentro e fora de campo, para mim, tem que andar junto. Chegamos nessa situação pelo extracampo também, e o extracampo apagou muita coisa do campo também, porque tira o foco um do outro. Então o Cruzeiro é um todo, né? Não existe isso cada um no seu quadrado, ganha todo mundo ou perde todo mundo. Eu tava com a expectativa do clássico, principalmente, de me motivando e tudo, que fosse uma virada de chave, sabe, Diogo? Primeiro vamos falar de futebol para os jogadores, para a confiança, para o trabalho do Felipe Conceição, e para os bastidores também começar a fluir, a torcida apoiar ainda mais e por aí vai. Então o que tem a ver com esse assunto? O Cruzeiro, entendo a dificuldade, eu sei que é gigante, não é para qualquer um e tenho certeza que é muito difícil estar lá, viu, Diogo? Porque só boa intenção não resolve. Tem que ter muita competência, aguentar muita pressão também, então tem que ter um psicológico muito forte. Mas fica um apelo de forma pacífica, né, um pedido aí em nome assim, desses funcionários, principalmente os menos remunerados, que tem essa força, porque uma coisa que eu tenho certeza, Diogo, que muita coisa que acontece no Cruzeiro nessa crise financeira, o dinheiro não falta. Tem muito problema político, foi o que que levou a gente nessa situação e ainda tem. Vou dar um exemplo recentemente, a perda dos 6 pontos foi isso. Era 6 milhões. 6 milhões para mim é um dinheiro que eu não sei nem o que é isso, né? Não tem nem noção. Mas quem estava lá na mesa conseguia honrar esses compromissos. Faltou diálogo, faltou união, faltou parceria. Então, tá contratando, por exemplo, aí Jason, através de um patrocinador. Então faz uma força, né? E coloca no mínimo, o mais rápido possível, o pessoal do administrativo, que ganha pouco, os né? funcionários, né? E ainda a médio prazo, os jogadores, para voltar a ser um ambiente legal, porque o Cruzeiro sempre foi gigante, porque ele, principalmente na época que ele era uma gestão de futebol para o Brasil inteiro, era um time que tinha o orçamento equilibrado. Então isso refletia porque é o ambiente, é aquele cara que corta a grama, é o cafezinho, é o roupeiro, é o porteiro. Então tudo, futebol é clima, um ambiente melhor, com certeza a pessoa trabalha com mais gosto, com mais motivação, gera performance. E ela contando os casos lá, Diogo, que tipo assim, tá fazendo assim, uns emendos, uns arranjos, pega o vale, vende o vale, aí quando recebe outro para cobrir uma conta. Então é complicado, eu fiquei muito triste, não quis nem entrar em muitos detalhes assim, para não ser muito invasivo na intimidade da pessoa. Você fica constrangido também. Né? A gente fica meio sem graça, eu não esperava isso e fico até um pouco assim, né, com uma responsabilidade nas costas da pessoa
contar conosco para ser um porta-voz, para tentar fazer essa força. Gostaria eu, por exemplo, de ter mais força, de ter um poder financeiro, uma caneta, para tentar resolver uma situação. Então, eu quebro meus paradigmas, que eu evito entrar em muitas discussões, justamente baseado naquilo que eu falei, que tem muitas coisas por trás que nós não conhecemos, mas por essa responsabilidade que a gente até carrega de representar muitos torcedores que confiam em nós, Diogo, fica essa solicitação, esse pedido aí para a diretoria do Cruzeiro, para fazer um esforço ainda maior e resolver essa situação, principalmente desses funcionários. Então é isso, pessoal, tudo que foi dito pelo Luciano da Casa. E logo após o Luciano falar e fazer esse apelo, né, no programa de ontem, hoje o Luciano recebeu essa mensagem dessa senhora, né, que o procurou lá na Cruzeiro Official Store. Bom dia, Luciano da Casa. Eu sou a fulana de tal que conversou com você ontem no Shopping Estação pedindo para você falar na live sobre o atraso dos salários no Cruzeiro. Venho agradecer a você, o Diogo e o canal Cruzeiro Esportes por tudo que vocês fazem para nós, torcedores e funcionários do Cruzeiro. Meus colegas de trabalho agradecem muito vocês. Deus te abençoe, multiplique na vida de vocês. Hoje depositaram metade dos nossos salários. E aí o Luciano fala com ela assim, ó, não precisa agradecer, ainda tem alguma coisa atrasada? E aí vocês podem ver que o que ela fala que está atrasado é exatamente a mesma coisa que a outra funcionária que procurou o Gão falou, ó lá, um 13º, um terço de férias, 13º, salário do mês de março que salário do mês de março que venceu no 5º dia útil, né? Venceu no 5º dia útil, foi pago hoje, metade. Aí ela pega e fala lá, ó, observação, faxineiros que recebem R$ 1.143 só pagaram metade e sem previsão para os demais funcionários. E aí, o Gão tuitou isso hoje mais cedo, né? Quando ele recebeu isso, o Gão tuitou. E logo depois que o Gão tuitou isso, começaram a aparecer mais funcionários procurando, né? E querendo expor isso que está acontecendo. Olha um outro print que chegou, pessoal, ó. Fala o Gão, boa tarde, sobre seu post, não vou me expor não, pois sou funcionário do clube, mas chega a ser revoltante, recebo R$ 1.142 mensais, pagaram bicho para jogador e eu que sou pai de família, tenho 3 crianças em casa, me depositaram R$ 500 somente de salário, né? A exposição pode nos ajudar. Meus filhos estão as coisas aqui em casa, sabe? Dói muito ver o que essa diretoria tem feito. E não para por aí, é mais pessoas mandando. Ó, um outro funcionário, ó, a gente contando com dinheiro, aí acontece isso com a gente. Funcionários, muito triste e revoltante. E aí, pessoal, imagine você, funcionário do Cruzeiro, você está sem receber, seu salário está atrasado, seu 13º não foi pago, seu 1/3 de férias não foi quitado. Você tá tudo sem receber. Aí o Cruzeiro ganha na Copa do Brasil. Aparece lá, todo mundo fica sabendo que o Cruzeiro vai receber aí R$ 1.700.000 pela sua classificação. Aí logo após o jogo, o presidente do Cruzeiro vai e posta no seu stories isso aí, ó. O raposão na boca do caixa e ali a mãozinha, né? Imagina, gente, você que é funcionário do Cruzeiro vendo essa publicação. Qual que seria a sua expectativa? Ô meu pai, graças a Deus, amanhã o meu salário vai cair na conta. Ô Senhor, amanhã eles vão pagar o meu 13º que está atrasado. Ô meu pai, o meu 1/3 de férias vai cair. Não, cai R$ 400 na conta do cara. R$ 500 na conta do cara. E esse mesmo funcionário, na semana passada, viu esse mesmo presidente lá em Escarpas do Lago, na semana retrasada, jogando bola na Toca da Raposa. Assim, sabe, gente, são coisas que não entram na minha cabeça. Pô, eu sou pai, meu filho tem 3 anos. Como que você acha que eu recebo um print desse aqui, ó? Que o cara vira pra mim e fala comigo aqui, lá embaixo, ó, meus filhos estão sem as coisas aqui em casa. Depositaram 500 conto na conta do cara. Assim, eu não sei nem o que eu falo. Então, a gente está expondo, que eu acho que de repente é uma maneira de ajudar esses funcionários. Que é isso que a gente está tentando fazer nesse momento. Cara, e não dá para aceitar um silêncio e uma omissão da diretoria nesse momento. Porque além de não pagar
além de pagar atrasado e além de pagar metade, todo mundo tá com medo de falar. Tá todo mundo se sentindo acuado. Tem algo de muito estranho acontecendo dentro do Cruzeiro. E vale lembrar que desde que o presidente Sérgio Rodrigues assumiu o Cruzeiro, até hoje nós não tivemos salários em dia no clube, né? Quero pedir para vocês que chegaram até aqui nesse vídeo para deixar aquele like, se inscrever no canal e ativarem as notificações. Todas as minhas redes sociais e todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes estão na descrição do vídeo. E vale lembrar que nós sabemos todas as dificuldades que o Cruzeiro vem passando, que o Cruzeiro passa, né? Mas a nossa cobrança é sempre em cima do que foi dito, né? E quem fala tem que cumprir. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial, azul e branca. Mas esquece, passa a régua. Vamos pensar daqui pra frente. Tô falando isso lá pros funcionários ontem também, até porque eu sou de uma forma muito clara e positiva. Sei todos os problemas que a gente pegou, mas daqui pra frente o problema é meu. Se o salário seu estiver atrasado, o problema é meu, não é culpa dos outros não. Eu sei aonde que eu entrei e sei que nós vamos consertar. Então vamos partir, conto com vocês pra gente fazer esse trabalho junto. Vou estar aqui presente sempre, confio demais na nossa equipe técnica. Passa a régua, vamos pensar pra frente. Temos o Campeonato Mineiro ainda, temos uma classificação da Copa do Brasil para buscar e temos um brasileiro para subir. Faça o papel.